Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Hoje eu quero ler com você esta passagem que vai do versículo 1 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses, vou te falar com toda certeza, está antes de 2 Tessalonicenses. Não, pode conferir. Estou falando sério, confere aí, vê se tudo está direitinho. 1 Tessalonicenses veio antes de 2 Tessalonicenses. Se tiver errado, tem alguma coisa na sua Bíblia. Se for digital, deleta e baixa de novo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1, e aí nós vamos ler os 18 versículos para você entender a mensagem do apóstolo Paulo para a igreja e para nós nessa noite, em nome de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas acontecerão, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça. Deixa eu só ver um negocinho aqui rapidinho, irmãos. Eu estou aqui numa outra versão aqui e vocês nem me avisaram. Ah, agora sim. Mas tudo bem, é só a versão que é um pouquinho diferente, talvez ali no projetor não esteja refletindo a mesma coisa. Agora voltando aqui no versículo 7. Ora, os que dormem... deixa eu avisar, estou na NAA, tá? Os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Versículo 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham um grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Você já leu esse texto todo, olha, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, te agradecemos por esta leitura da tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o nosso entendimento, nos dando a tua sabedoria e firmando, Deus, os nossos pés para este próximo ano,
para que possamos seguir os conselhos da Tua palavra, Deus, e fazer assim a Tua vontade e o Teu querer. Cuida de cada um de nós e sustenta-nos, ó Deus, nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa noite, o tema que entrou no meu coração a respeito dessa passagem está relacionado a duas palavras. Primeira, identidade, e a segunda, propósito. Identidade e propósito caminham juntos, e eu queria te falar nessa noite o sentido de estarmos aqui. Hoje, nós não apenas estamos virando um calendário. Nós não podemos entender o dia de hoje apenas como uma virada de calendário, mas como uma virada de mentalidade, de pensamento, de postura e até mesmo de estação espiritual. Esta noite eu acredito, irmãos, que é um tempo de refletirmos por tudo que Deus fez através da sua vida neste ano de 2025. Entenda bem, não é apenas pelo que recebemos. Muitas das vezes nós pensamos nisso, naquilo que nós recebemos, naquilo que Deus realizou na nossa vida. Mas eu queria te levar a pensar um pouco mais além disso. Eu queria que você pensasse aquilo que Deus fez através de você. Aquilo que Deus realizou através da sua obediência, da sua perseverança e fé, mesmo em tempos difíceis. Porque eu digo para você, a gente precisa ter uma consciência espiritual e despertar, porque para a gente entender o quanto através de nós o plano de Deus, o reino de Deus, ele avançou nesse ano que passou e até nos últimos anos. O quanto que Deus tem se alegrado da sua igreja. Que nós pudéssemos assim analisar de uma forma bem abrangente e entender que nós não somos apenas espectadores, mas nós somos cooperadores. Amém? Você não é chamado para ser espectador. Você foi chamado por Deus para ser cooperador de Deus. Você consegue entender isso? Espectador é aquele que recebe, e ele só recebe, ele só engorda, ele só agrega. Agora o cooperador não. Cooperador, irmãos, ele ajuda a alcançar resultados. Ele trabalha em favor, em serviço, numa mesma causa. Você está entendendo isso? Então não é apenas para a gente refletir o que Deus fez por nós, mas o que nós temos feito por Deus. Ah, mas eu adoro a Deus, eu oro a Deus. Irmãos, isso aí é uma comunhão, é um relacionamento. Mas o serviço que eu queria chamar a nossa atenção para isso, Até porque nós fazemos, durante esse ano de 2025, nós fizemos muitas orações, nós fizemos aqui presença, nós tivemos aqui encontros, nós tivemos aqui compromissos com a igreja, com a obra de Deus. Tu vê, a obra que nós temos feito, a generosidade que nós temos tido com a obra de Deus, tudo isso tem contribuído para que o reino de Deus avance. Tudo isso tem contribuído para que a obra de Deus seja alcançada através de vidas de outras pessoas. E eu tenho uma expectativa muito grande que no próximo ano nós vamos conseguir alcançar mais. Amém? Não é que nós vamos fazer mais, é que através do que nós já vemos fazendo, nós vamos ter mais resultados. Eu não quero dizer para você que você tem que passar 24 horas na igreja, não é isso. Na verdade, o que eu quero trazer para a gente, para cada um de nós, é que a bênção de Deus que vai multiplicar aquilo que nós já fazemos. Não é a gente fazer mais, mas é a gente ver mais de Deus agindo. Amém, irmãos? Então estamos nessa virada com uma expectativa por um novo tempo. Um tempo de compromisso real com a vontade de Deus, aonde os frutos se tornam visíveis e tangíveis. Aonde a gente consegue ver, por exemplo, frutos na evangelização. Aonde a gente consegue ver frutos no compartilhar da palavra. Aonde a gente consegue ver frutos numa vida de oração constante, independente das circunstâncias. Aonde a gente consegue ver frutos de fidelidade, generosidade e no serviço também na obra de Deus. Porque o cristão, irmãos, eu entendo que ele não vive apenas pela intenção. Você sabe qual é essa diferença, A intenção da realização. Intenção é você querer.
realizar, é você fazer. Então o cristão, ele não vive apenas com a intenção, mas ele vive de decisões alinhadas com Deus. Amém? Ele vive de decisões, e essas decisões precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Qual é a igreja que Deus tem expectativa? O que Deus tem expectativa em relação ao seu povo? Se você estiver estudando com a gente aos domingos, você vai perceber que Deus tinha uma extrema expectativa com o povo. Primeira expectativa de Deus é que o povo sempre adorasse a Ele e não as outras coisas. Segunda expectativa de que Deus era que o povo sempre estivesse dedicado a Ele, ou seja, todas as coisas que o povo realizasse, que Deus estivesse no centro dessas coisas. Essa era a expectativa de Deus. Esse era o desejo de Deus. Por isso que para esse ano de 2025, final de 2025 e início de 2026, a nossa expectativa tem que estar alinhada com a expectativa de Deus. Ou seja, o quanto que nós estamos dentro da expectativa de Deus. O quanto que nós estamos nessa disposição. E para isso, eu acho que temos 3 propósitos. Como eu falei, a identidade. A identidade é quem eu sou em relação a Cristo. Isso é identidade. Segundo, é quem eu sei qual é a minha missão. É o meu propósito. Porque tem gente que até hoje não conseguiu perceber qual é a sua missão, qual é o seu propósito nesta terra. E o texto que nós lemos, ele vem falando sobre a volta de Cristo. Eu não sei se você já conversou com algum cristão, seja novo ou novo convertido ou já um tempo de estrada. Mas todo mundo quer saber quando Cristo vai voltar. Parece que é uma expectativa assim absurda. Todo mundo quer saber quando será o dia, quando será a hora que Cristo vai voltar. E o apóstolo Paulo, ele vem falando para os irmãos, não dando falsas promessas, não dizendo aquilo que a Bíblia não diz. Pelo contrário, ele vem dizendo para a gente o seguinte, para a gente olhar para as outras circunstâncias que muitas das vezes nós negligenciamos. Circunstâncias essas de como nós devemos agir, independente se Cristo está voltando ou não, mas como nós devemos agir como cristãos. Você consegue perceber isso? O apóstolo Paulo poderia falar aqui, olha, daqui a tantos anos, daqui até quando a igreja chegar num tanto número de pessoas, Cristo voltará para buscar. Mas o objetivo do apóstolo Paulo não era satisfazer o desejo das pessoas em saber, mas era preparar um povo para a volta de Cristo. Era mostrar para a igreja o que eles precisavam fazer. Amém, irmãos? Então ele não dizia quando Cristo ia voltar, mas ele ensinava como o cristão deveria viver a sua vida. E no versículo 3, você pode acompanhar comigo. Ali ele vai dizer sobre um tempo, e o apóstolo Paulo, ele faz um alerta muito sério para a igreja. Quando andarem dizendo paz e segurança. Olha a expectativa, olha o alerta que o apóstolo Paulo lhe fala. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. A mensagem do Evangelho acaba perdendo o foco de 3 questões que são primordiais: arrependimento, salvação e vigilância. Se você observar, nesse texto todo que nós lemos, ele falava justamente sobre isso: arrependimento, salvação e vigilância. E a mensagem do Evangelho nunca pode ser substituída para um conforto emocional, nunca pode ser substituída para uma sensação de bem-estar. Na verdade, quando a gente ouvir falando sobre paz e segurança, a gente precisa despertar e entender o seguinte: a nossa fé, ela não pode ser uma fé que não confronta a cada um de nós. Um cristianismo que apenas tranquiliza a consciência, ou uma igreja que promete conforto sem transformação. O risco que nós temos hoje, e com o passar dos anos, é da igreja virar um local de entretenimento. Pensa nisso.
a igreja virar um local de entretenimento, como é um shopping, como é um restaurante. Quando a igreja vira entretenimento, acaba distraindo, mas não transformando. Emociona, mas não gera arrependimento. Atrai pessoas, mas não forma discípulos. Ela até utiliza recursos legítimos, como música, evento, mídias, mas o objetivo não é para prender a atenção, não é para gerar conversão. Eu estava meditando sobre isso e vendo as celebrações do Novo Testamento. No Novo Testamento nós celebramos a Páscoa. E entenda bem, a Páscoa a gente sabe que não é, coelho, chocolate e tudo mais. Não é isso. A gente sabe. Mas quando isso entra para dentro da igreja, quando no meio da celebração da Páscoa a gente distribui chocolate, a gente está apoiando o que, irmãos? Quando no meio da nossa festividade a gente faz talvez alguma aproximação de ideias com o que é diferente do que a Bíblia ensina. E o ensinamento principal da Páscoa, ele fala sobre sacrifício. O sacrifício de Jesus e a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, a libertação de cada um de nós do pecado que nos escravizava. Esse é um ensinamento que a gente não pode deixar ser esquecido. Tem um outro ensinamento que é a igreja de Atos, que vai falar sobre a igreja, como a igreja ela trabalhava, como ela tinha o seu dia a dia. E vai falar que a igreja vivia em comunhão. Você vai observar que os irmãos se reuniam, e no meio daquela reunião existia doutrina, existia comunhão, existia partir do pão, existia orações, existia aquele olhar assim, olhar para a pessoa e dizer assim: Wallace, como é que você está? Poxa, eu estou passando por um desafio. Vamos orar? Vamos ver o agir de Deus na sua vida? Porque a palavra nos diz que agindo Deus, quem impedirá? Tinha essa troca, não apenas lazer, não era apenas uma celebração de brincadeiras, de bingo, nada disso. Era um momento de estar ali compartilhando a palavra de Deus. A igreja primitiva era onde Deus era o centro de todas as coisas, aonde vidas eram transformadas. E com isso, irmãos, o reino de Deus avançava. E isso era uma alegria muito grande. Você pode observar, por exemplo, Lucas no capítulo 15, eu estava lendo e comentei aqui com o ministério, que há uma alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Irmãos, isso era uma festa, isso era uma celebração tremenda. Não era a chegada de uma pessoa à igreja apenas, mas era aquela vida sendo transformada, era você ver aquela pessoa sendo nascida de novo, uma nova criatura. Isso envolve o quê? Arrependimento e salvação. Hoje nós sofremos algumas pressões para acompanhar uma igreja contemporânea, que muitas das vezes se preocupa em atrair, mas não em alinhar com a vontade de Deus. Por exemplo, hoje na igreja contemporânea prega-se o seguinte: se você trouxer o maior número, aquele que trouxer o maior número de pessoas para a igreja, ganha um brinde. Eu não sei se você já viu isso, eu vi e achei isso louco demais. Se você trouxer mais pessoas, você ganha um brinde. Eu fiquei assim, rapaz, que loucura. Aonde nós estamos chegando? Então você não traz pessoas para a igreja porque você está cumprindo a sua missão diante de Deus. Você vai trazer para ganhar um brinde, vai ganhar uma blusa, vai ganhar uma calça, vai ganhar um broche. Parabéns. Você já viu em algumas empresas o funcionário do ano, aquela plaquinha com funcionário do ano? Na igreja a gente está quase entrando no hall assim, membro do mês, porque ele trouxe o maior número de pessoas. E aí o cara traz 10, 20 pessoas, 30 pessoas, mas só para trazer por causa do brinde, não querendo que essa pessoa tenha uma vida transformada. Você entende como é que a gente está caminhando para isso?
Como é que a gente está caminhando, né, para essas direções que não são as direções ensinadas por Deus? Que não é o que a Bíblia ensina. Então você tem uma meta, e a sua meta é trazer tantas pessoas, irmãos. É isso. Isso não pode entrar no nosso coração, não por meta, mas sim por objetivo de ver aquele que era dominado por um determinado vício, ter a sua vida transformada. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Não é apenas encher um espaço, um local, mas pelo contrário, é encher os céus de pessoas. É olhar para as necessidades das pessoas. É olhar, é claro, para os interesses específicos, melhor dizendo. E muitas das vezes as igrejas estão preocupadas em atender os desejos imediatos, em sanar os problemas que as pessoas estão enfrentando. E isso é um cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Porque, entenda bem, não é que nós vamos deixar de cuidar das necessidades das pessoas, mas o problema é quando nós substituímos a mensagem do Evangelho. Você não vai viver aqui nesta terra para sempre. Você vai passar desta terra, mas você vai para um plano celestial e eterno. Isso é bacana demais. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando um problema na minha vida. Olha, eu conheço alguém que pode resolver. Eu conheço alguém que pode ajudar você nesta causa. Quem é essa pessoa, pastor? Senhor Jesus Cristo. Rapaz, Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode abrir portas. Ele é o único que pode curar enfermidades. Ele é o único que pode libertar os cativos. Mas talvez essa mensagem não seja tão atrativa assim. Porque a gente quer alguém que nos ajude. Uma pessoa física. Uma pessoa como eu e você. Isso é preocupante, irmãos. Porque quando isso dá lugar à nossa fé, a gente passa a ser mais natural do que sobrenatural. Amém? Você consegue entender isso? Quando você encontra uma resposta para a sua vida, para a sua dificuldade financeira, apenas por uma cesta básica, apenas por uma ajuda financeira, e você se esquece do Deus provedor que você tem na sua vida, aonde pode te abençoar e vai te abençoar no pouco que você tem. Ele não vai te abençoar apenas para multiplicar, irmãos, mas Ele vai te ensinar a você viver com aquilo que você tem, com gratidão, sem desespero, sem ostentação, porque hoje a gente acaba se endividando muito por ostentar, não por outras coisas. É claro, pela enfermidade, né? Que aí arrebenta a gente. Nós precisamos entender, irmãos, que a igreja, que Deus tem expectativa, eu creio nisso, é uma igreja que existe para anunciar Cristo. Amém? É uma igreja que existe para anunciar Cristo, para chamar as pessoas ao arrependimento, para preparar o povo de Deus para ser vigilante, para formar discípulos. E sabe o que vai acontecer quando ela formar discípulos? Ela vai ensinar a anunciar a Cristo. Ela vai ensinar a chamar as pessoas ao arrependimento. E ela vai preparar um povo para ser vigilante, para formar discípulos. E esses discípulos vão anunciar a Cristo, anunciar a mensagem de arrependimento para as pessoas. Vai trazer também para o povo um despertar e vai formar discípulos. E esse loop vai continuar até que Cristo volte, irmãos. Vai continuar até que Cristo volte, porque na verdade tudo se resume a isso, a Cristo na nossa vida. Amém, igreja? Tudo se resume a isso. É Deus, é Jesus no início, é Jesus hoje, é Jesus amanhã, para cada um de nós. E a igreja, irmãos, ela não foi chamada para entretenimento, não foi chamada para isso. Rapaz, hoje eu fico vendo, e não é assim, num tom de crítica, mas só num tom assim de reflexão, que se tirar a palavra Jesus ou algumas palavras do telão, você não sabe se você está na igreja ou numa boate. Mas não, é só para a gente refletir, irmãos, nada não é trazendo juízo para as igrejas, mas só para a gente entender. Só para a gente perceber o ambiente que a gente está mudando hoje, o cenário que a gente está mudando hoje.
como eu disse, nada querendo condenar, é só para a gente refletir. E depois isso não trazer para cada um de nós um evangelho diferente, aonde Cristo não é mais a essência, pelo contrário. E nós precisamos sempre despertar, irmãos, que a nossa vida precisa ser transformada, que a nossa vida precisa ser modificada. Não que a sua casa precisa ser mudada, não porque seu carro precisa, não é isso, mas é o seu eu interior, é o seu coração, é a sua alma, amém? É dentro de você. E para isso, irmãos, a gente precisa de uma identidade que muda o nosso posicionamento. Para 2026, irmãos, eu acredito que a igreja vai precisar se posicionar muito, muito forte. E talvez, até na área política. Eu sei que você não gosta de falar de política, eu sei. Eu também acho um desafio. Eu sei que você não gosta de falar de futebol, eu também não gosto. O pessoal diz que política, religião e mais o que não se fala? Futebol. Política, religião e futebol. Se você puxar esse assunto, gera contenda, gera briga. Mas entenda bem, a gente vai precisar no ano de 2026 começar a falar de algumas coisas que nos confrontam, que nos incomodam. Porque se a gente não falar, irmãos, as coisas vão começar a ir para uns caminhos que a gente não vai ter mais controle. Você consegue perceber isso? A gente vai começar a viver alguns dias insatisfeitos, descontentes, porque vai diferente daquilo que nós projetamos. E sobre identidade, nós conseguimos ver no versículo, né, que vai falar que vocês são filhos da luz e filhos do dia. O apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja. Você é filho da luz, você é filho do dia. Olha, ele dizendo para cada um de nós. E na 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, um pouquinho mais abrangente, vai dizer assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda no mesmo contexto, a palavra de Deus em Romanos capítulo 2 vai nos ensinar para que não venhamos nos conformar com este mundo, mas que possamos ser, mais sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o propósito da gente identificar a nossa identidade. Nós não podemos ser mais um neste meio. Pelo contrário, ser mais um é uma fé rasa. Ser mais um é como compartilhar de um texto bíblico poderoso, mas sem conhecimento profundo. É como você compartilhar algo sem experiência, sem intimidade, sem compromisso com a verdade. Queridos, até os ímpios cantam os louvores que nós cantamos. Não é verdade? Até os ímpios compartilham trechos da palavra de Deus. Então isso não te torna diferente. Isso não me torna diferente. Mas o que nos torna diferente, irmãos, é no dia da adversidade, quando recorremos a Deus. É no dia que nós estivemos na calmaria, na vida boa, é nós estarmos adorando a Deus. Porque se você só adora a Deus quando você precisa, você só está querendo algo de Deus. Mas quando você adora a Deus, independente daquilo que Ele pode te dar, você está adorando a Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Hoje nós estamos caminhando para os ensinamentos aonde Deus pode fazer. Deus pode multiplicar? Quem acredita nisso, diga amém. Deus pode abrir portas? Você acredita nisso? Amém. Deus pode. Deus pode curar os enfermos? Deus pode curar. Deus pode fazer todas as coisas, porque para Deus não há impossível. Agora, eu não posso dizer para você que Deus vai fazer na sua vida se Ele não disse que vai fazer. Eu estaria mentindo para você. E eu peguei um texto, eu estava meditando sobre isso, e olha, Moisés teve uma revelação de Deus
Moisés foi chamado por Deus de uma forma que a gente não foi. Ele foi audível. Deus se manifestou para ele na sarça, e não pegava fogo. Deus falou para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Você lembra disso? Deus falava com Moisés face a face. Aí você olha a vida de José no Egito, você não enxerga em nenhum texto ali dizendo que Deus falou com José. 2 homens de Deus e 2 trajetórias diferentes, mas uma coisa eles tinham em comum: os 2 eram abençoados por Deus. Os 2 tinham o seu caminho abençoado por Deus. Moisés abriu o mar vermelho diante da voz de Deus. Deus mandou: diga ao povo que marche, Moisés. E Moisés foi lá e abriu o mar vermelho. Agora para José não. Deus não falou nada para José, que ele seria traído pelos irmãos, que ele seria traído, né, pela mulher lá de Potifar, que jogou ele lá para a cadeia. Deus não falou nada disso. Mas em todas as coisas, José se manteve fiel a Deus. O que hoje nós conseguimos enxergar no apóstolo Paulo, que vai dizer que quando ele tinha recursos ou não, que ele sabia adorar a Deus independente das circunstâncias. E essa é a lição para as nossas vidas, que nós devemos adorar a Deus não importam as circunstâncias, porque nós sabemos quem nós somos em relação a Ele. Amém, irmãos? É quando nós entendemos que tudo o que fazemos nasce de quem nós somos em Cristo Jesus. E a nossa identidade, irmãos, não está relacionada à nossa função. Tem gente que às vezes se perde nisso. Quem eu sou? Eu não sou um músico. A minha identidade não é de músico. A minha identidade não é de operador do projetor. A minha identidade não está relacionada ao que eu exerço, ao que eu faço na obra de Deus. Não. A minha identidade está relacionada ao que Cristo é na minha vida, ao que eu sou em Cristo. É isso. Então hoje eu posso estar na música, amanhã eu posso estar em uma outra área, mas eu estarei sempre no mesmo propósito, servindo a Deus em todos os lugares. Essa é a minha identidade. Então isso eu vejo em José. Rapaz, José na sua família, ele estava ali servindo a Deus. José na prisão, ele estava ali servindo a Deus. E José, na direção e no comando de todo o Egito, ele estava ali fazendo o quê? Servindo e adorando a Deus. Em todas as áreas, em todas as posições, José tinha uma identidade tão forte que nada tirava ele dessa presença de Deus. Então, em nome de Jesus, eu creio que a gente vai viver um ano, irmãos, não no piloto automático, aonde a direção ela é tomada independente da nossa vontade, mas aqueles que foram chamados por Deus estarão alertas, dons serão ativados na nossa vida e na nossa igreja, ministérios estarão alinhados, e em nome de Jesus, Deus vai levantar um povo consciente de quem nós somos em relação a Cristo. Amém, igreja? Um novo tempo de propósito e frutos. Isaías profetizava sobre isso, dizendo no capítulo 60 do versículo 1, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha só que bênção. Aquilo também que a palavra declara em Atos 1:8, dizendo, mas vocês receberão poder, quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, Deus já liberou sobre nós este poder, que é o Espírito Santo, amém? Que está dentro de você. Deus já liberou esse poder. E o Espírito é dado para uma missão, não para conforto. O Espírito Santo, irmãos, ele não está aqui para acalentar a nossa alma. Pelo contrário, ele está aqui para nos fortalecer quando a nossa alma estiver caída. Ele está aqui para nos renovar, para nos endireitar, para nos alinhar, amém? Essa é a vontade do Espírito de Deus dentro de nós. Não é apenas para massagear o nosso ego, não é apenas para uma mensagem, não é para isso apenas.
É para a gente cumprir a nossa missão, irmãos. É para fortalecer a nossa fé quando nós estivermos desanimados. É no dia que a gente estiver para baixo, sabe, aquele barro meio tijolo, aquele dia não muito bom, o Espírito Santo vai dizer para você, olha, não desanima não, porque eu estou contigo. Não desanima não, vamos juntos. Então, irmãos, uma igreja, um cristão vivo, uma igreja viva, é aquela que gera frutos. É aquela que gera frutos naturalmente. E frutos é consequência de uma vida saudável. Então, em nome de Jesus, que nesse ano de 2026, você faça um compromisso com Deus para gerar frutos. Não frutos que você esteja esperando, mas frutos que Deus está esperando por você. Esperando em você. Que sejamos, neste ano de 2026, uma igreja com frutos visíveis, chamados, ativados, vidas alcançadas, testemunhos da glória de Deus. Irmãos, quantos testemunhos, algumas pessoas tiveram coragem de vir aqui em cima e contar, falar, irmãos, olha, Deus fez algo na minha vida que eu queria compartilhar com você. Que no próximo ano possamos ter mais pessoas dizendo assim, poxa, eu queria falar. Parece pouco, mas para mim, olha, foi muita coisa ver a mão de Deus agindo nessa área da minha vida. Sabe, isso é muito bom. Talvez para você não deve ter tanta importância assim, mas para mim, era tudo que eu estava esperando. Nossa, era tudo que eu estava desejando e buscando em Deus. Coisas assim do tipo. E aonde nós fechamos esse ciclo, irmãos? Com a gratidão. É com o momento de gratidão é que nós fechamos e liberamos para receber o novo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vem ensinando em todos aqueles versículos, ele vem falando para a gente exortar, para a gente ter paciência, para a gente sustentar aqueles que não estão no mesmo nível de espiritualidade que a gente. E na última etapa ali, no versículo 18, ele vem falando sobre gratidão. O que é gratidão, irmãos? Eu queria ler com você. Eu queria ler com você esses 3 versículos, né, que é 16, 17 e 18. Independente das circunstâncias, no versículo 16, o apóstolo vem ensinando para a gente o seguinte: estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. E olha que ele vem falando um pouquinho antes de lutas dentro da igreja, no meio do povo. No versículo 17, ele vem falando, orem sem cessar. E o terceiro ensinamento que ele nos dá aqui, irmãos, em tudo, deem graças. Sobre todas as coisas, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Esteja alegre. Passou momentos de você chorar neste ano de 2025? Também chorei, irmãos. Isso foi muito bom. Sabe por quê? Porque só é consolado quem chora. Eu brinco, às vezes, com alguns irmãos, né? Estou vivendo uma luta. Ô, glória! Então você vai ter vitória, irmãos. Porque o teu Deus, ele é vitorioso em todas as batalhas. Esse é o Deus que você tem. Ele é vitorioso em todas as circunstâncias. Então, se você está enfrentando uma luta, louvado seja Deus, porque você vai experimentar uma vitória em Cristo. Esteja alegre, não esteja triste apenas pela luta. É claro, irmãos, né, a gente sofre diante das lutas e adversidades, a gente chora, a gente geme, reclama um pouquinho e tudo mais. Mas lembre-se sempre que o teu Deus é o Deus provedor de todas as coisas. Esteja alegre por isso, porque você está debaixo da mão de Deus, irmãos. Você está debaixo da proteção de Deus. Ore sem cessar. Então, está passando por lutas? Ore. Está passando por adversidade? Ore. Está com um momento tranquilo e agradável na sombra de uma praia? Ore mesmo assim, irmãos. Ora, viva a sua vida em oração em todo momento. Oração é comunhão, é caminhada com Deus. E às vezes nós estamos num ativismo tão grande que a gente esquece de orar. Às vezes a gente esquece de buscar a Deus. E sobre todas as coisas, nesses 3 caminhos, deem graças, porque esta é a vontade de Deus. Deus não quer um povo murmurador. Deus quer um povo grato.
mas a gente está enfrentando alguns desafios e quem sabe a gente vai enfrentar até outros maiores no ano de 2026. Eu digo para você, se a gente enfrentar desafios em 2026, você pode ter certeza que a mão de Deus vai estar te sustentando nesses desafios. Estará te renovando e te fortalecendo em todas as áreas da sua vida, porque a sua vida está consagrada a Deus, amém, igreja? A sua vida está debaixo da vontade de Deus, então você estará passando por lutas com Deus do seu lado, com Deus te sustentando, com Deus te renovando. E eu digo para você, é melhor você enfrentar circunstâncias assim com Deus do que sem Deus. Gratidão, ela não nega as dores que nós vivemos, mas ela reconhece a fidelidade de Deus, o agir de Deus. Deus nos sustentou mesmo quando nós falhamos. Você passou por algumas falhas no ano de 2025 e mesmo assim Deus te sustentou, te abençoou. Entenda, nada foi perdido, mas tudo cooperou para que hoje nós estivéssemos aqui, agradecendo a Deus pelo ano que passou e crendo pelo que Ele ainda vai realizar nas nossas vidas. Quem sabe 2026 será um ano de experimentarmos um derramar de cura neste lugar e nas nossas vidas. Um derramar de libertação neste lugar e nas nossas vidas. Somos nós experimentando a glória de Deus e a graça de Deus. Portas se abrindo na nossa vida, respostas para as nossas orações. Só depende de nós, irmãos. Só depende de nós, de como nós nos posicionamos diante de Deus. E para isso nós precisamos saber quem nós somos e quem Deus é. E o quanto nós estamos alinhados nesse Deus, amém? Nessa vontade de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos, mas abrisse o seu coração nessa noite. Trazendo a memória e lembrando quem você é, a sua identidade diante de Deus. Que você foi chamado por Deus com um propósito. E para que você possa cumprir esse propósito neste ano de 2026. E naquilo que talvez você tenha falhado, que você possa ter aprendido, que você vá aprender e que possa apresentar este resultado diferente no próximo ano, em nome de Jesus. Toda a carga desse ano de 2025, talvez aquilo que nós não conseguimos vencer, superar, vai começar para 2026, mas será um tempo de transformação na nossa vida. Um tempo onde nós vamos entender que ciclos importantes precisarão ser encerrados para que um novo tempo venha crescer nas nossas vidas. Um novo tempo mais leve, mais maduro e agradecido. Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor fez nesse ano de 2025. E assumimos hoje, Deus, quem nós somos em Cristo Jesus. Entramos em um novo tempo, um tempo de identidade e propósito. Essas duas coisas, essas duas pequenas palavras, ó Deus, mas com um grande propósito. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, não ser apenas mais um, mas viver sim, ó Deus, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece, ó Deus, o nosso coração, em nome de Jesus. Venha nos dar, ó Deus, a Tua sabedoria, Deus. Venha nos ensinar, venha nos revelar a Tua vontade, Deus. Venha nos mostrar, ó Deus, a cada dia deste ano, o Teu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.